Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Muito boa tarde. Está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu, Andréa dos Anjos, estarei com vocês a partir de agora, juntamente com a minha parceira Isabela Martins, para aquele programa especial de todo fim do mês, onde respondemos as perguntas que vocês nos enviaram pelas redes sociais. Belinha, muito boa tarde. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje para mais um programa de perguntas e respostas. Pois é, queridos. Música, momento de reflexão, respondendo a pergunta que vocês nos enviaram, programa recheado de coisas boas como sempre. Então vamos começar direito, ouvindo o momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Atravessaste provas que não imaginavas? Deixaste para trás tantas dificuldades? Venceste desafios que quase te arrasaram? Sustentaste o equilíbrio ante a queda iminente? Lutaste a vida inteira, sempre fiel ao bem? Agradece ao Senhor, que te amparou as forças. Mensagem: agradece. Pelo Espírito, Irmão José. Livro Brilhe Vossa Luz, Espíritos Diversos. Psicografia: Carlos Bacelli e Francisco Cândido Xavier. Editora ID. Voltamos após o momento de reflexão com o programa que é o Espiritismo. Eu, Andréa, Isabela, vamos agora responder as perguntas que vocês nos enviaram. Então, Tati, roda a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Então, meus queridos, você que ainda não participou deve estar se perguntando como é que eu participo. Então, pelas redes sociais, manda pra gente a sua pergunta, o seu questionamento. Também aqui na Web Rádio tem um espaço de recadinho, manda que a gente vai juntando e todo último sábado de cada mês a gente faz um programa especial respondendo a pergunta de vocês. Se você ainda não está seguindo o grupo Divulgar Doutrina Espírita nas redes sociais, segue a gente, é lá que mantemos vocês informados de toda a programação, de todo o conteúdo que vai ser trabalhado na semana, dos programas que vão estrear. Na nossa página do YouTube, tudo organizadinho na playlist, cada programa. Esse aqui são 3 anos de programa, então muita coisa disponível a vocês a um clique. Acione o sininho para toda vez que tiver vídeo postado, vocês serem informados. E além de ouvir a gente, você também vai nos assistir. Agora bora lá, Belinha, porque as perguntas que a gente recebeu foi em áudio. Hoje? Bora lá. Oi, Isabela, eu sou a Carla, eu queria saber como fazer para manter os espíritos obsessores longe da gente, dos nossos trabalhos, da nossa vida, ou manter o mais distante possível. Obrigada. Começa, Bela. Muito boa essa pergunta, e eu acho que é uma coisa que, quando você entende o que é obsessão, você logo quer saber como fazer para não ter um obsessor por perto, né? Então é uma pergunta muito válida. Olha, pode parecer que, às vezes, eu acho que as pessoas que me acompanham, que me conhecem, acham que eu simplifico muito as coisas. Mas não é, é simples, as coisas são simples. Aí você fala, Isabela, se livrar de um processo obsessivo, de um obsessor que está ali com você é simples? É, só que exige um esforço e uma dedicação de sua parte. Porque assim, antes de responder a pergunta da Carla, nossa ouvinte, eu acho que é válido a gente entender como é que nós atraímos um obsessor. E os obsessores, eles são atraídos
para a nossa vida, ali para nosso, né, perto da gente, através dos nossos pensamentos, maus pensamentos, e das nossas más ações. Então, se eu tenho um mau comportamento, se eu tenho maus pensamentos a todo tempo, eu estou abrindo a porta para dar início a um processo obsessivo. E nós já até falamos um pouco disso aí em programas passados, né, Andréia? Então, se Pode falar. A gente tem um programa muito bom que a gente convida a Carla, se não me engano é Carla, né? É Carla, ouvinte, tá assistindo, que a gente fez a intervenção dos espíritos nas nossas vidas. Que então já dá para a gente ter essa ideia. Então, assim, gente, a gente já consegue entender, então, aqui, né, por tudo que a gente já apresentou no programa, que essas obsessões, elas acontecem dessa forma. Através dos maus pensamentos, das más ações, nós vamos começando a fazer o intermédio com esses espíritos que se comprazem nessa mesma sintonia, nessa sintonia do mal. E aí, como é que eu faço para me livrar desse obsessor? Indo pelo caminho oposto. Se eu cultivo bons pensamentos, boas ações, se eu mantenho bons hábitos, como o hábito da prece, evangelioterapia, se eu pratico bem, se eu pratico amor ao próximo, então eu estou indo num caminho contrário a não estar presente na minha vida esses obsessores. Por que, Isabela? Talvez você, né, a Carla ainda esteja se perguntando, mas por que ir por esse caminho, esse viés positivo, vai fazer com que o obsessor não me acompanhe? Porque um obsessor, ele é um espírito que vibra numa sintonia de inferioridade, porque ele está sempre ali lhe perseguindo, acompanhando você. E se um espírito é um bom espírito, ele se preocupa com a evolução dele próprio. E essa evolução não passa por você acompanhar alguém, porque quando você acompanha alguém ou vive a vida de alguém, você não evolui. Você evolui quando você toma consciência de você e das coisas que você quer e traça seu caminho. Então, esse é o caminho da evolução. Então, se você começa a andar nesse caminho, alguém que pretende lhe obsediar não vai querer seguir essa mesma estrada. Então, à medida que você caminha no bem, no amor, você vibra, né, nessa outra sintonia, esse espírito deixa de te acompanhar. Não sei se respondi aí, Andréia, se deixei alguma lacuna. Esse tema é trabalhado no livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Se eu não me engano, é esse o título. Sim. Eu vou dar uma discordada da Isabela, que ela disse que é muito fácil, não é não. Não acho não, sabe por quê? Porque pra gente... dá trabalho, então, gente, não é fácil, Isabela, a gente se educar, a gente se corrigir. A teoria até pode ser fácil, então vou meio que discordar. A teoria até que é fácil, é só a gente pensar o bem, é só a gente praticar o bem, é só a gente ter bons sentimentos, mas é difícil. Olha, eu concordo com a frase, trabalhoso, concordo, é muito trabalhoso, mais difícil, André, difícil é eu mudar meu marido, fazer com que ele não bote toalha molhada na cama, que ele, né, cumpra as regras da casa que a gente estabeleceu junto. E isso pode ser difícil, porque isso envolve mudar a vida de outra pessoa. Mas quando a gente está tratando só da nossa vida, quer dizer, mudar os meus pensamentos e os meus hábitos, é fácil, por quê? Depende só da gente, é nesse aspecto, mas eu entendo. E é o que eu mais ouço quando eu falo essa história do que é fácil, as pessoas sempre me contestam, eu já estou acostumada. Resumindo, então, minha querida, o principal é vigiar os nossos pensamentos, que ela é a porta de entrada para tudo. Se eu me venho um mau pensamento e ali eu dizer, não vou, que a Isabela Isabela, quem é ela para discordar de mim, assim, aí a gente já criar aquela animosidade para pensar, não, pera lá, não é assim, aí eu mudar o pensamento já, é a hora certa de corrigir, porque se eu acolher esse mau pensamento, já criou aquele fiozinho de sintonia, vamos pensar assim num dedinho, aí conforme eu vou acolhendo mais uma e pronto, fechou aquele canal legal para o espírito estar todo o tempo me influenciando e por vezes até me comandando. Então, o caminho para começar é prestar atenção nos nossos pensamentos, que aí, se for um bom pensamento, a gente acolhe e alimenta. Se não for um bom pensamento, é a hora da gente cortar e mudar a faixa, certo?
Vamos então a um breve intervalo, já que a gente volta, continuando respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. E vamos ouvir Flutuar com Carpe Diem. Sim, eu vou lembrar dessa manhã, sentir você chegar, dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui, dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou, voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Sim, eu vou lembrar dessa manhã, sentir você chegar, dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui, dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou, voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Voltamos com o programa Que é Espiritismo, a nossa roda de conversa, onde a gente está respondendo as perguntas que vocês nos enviaram ao longo do mês. E também, já que a gente falou como participar no bloco anterior, eu só esqueci de falar do nosso aplicativo. Tenha a programação da Web Rádio Divulgar na palma da mão 24 horas por dia, todos os dias da semana. Baixe o aplicativo gratuitamente e aí você tem a nossa companhia a qualquer lugar. Belinha, vamos para a próxima? Vamos lá. Oi, meu nome é Paula e a minha dúvida, né, que eu quero saber é a respeito da melhora da hora da morte, que a gente escuta muito falar, né, quando a pessoa está doente, dá aquela melhorada antes de vir a morrer. Então, o que a doutrina fala sobre isso? Essa eu começo. Vamos lá.
Eu gostei que ela disse, obrigada, Paula, pela pergunta, que muito se ouve falar. Eu pesquisando a respeito, sempre dou uma olhada, eu vi muitos médicos, muitos cientistas dizendo que isso é coisa da cabeça das pessoas, dos parentes, que quer justificar, que quer alguma coisa, sempre diz que não tem estatística para isso, mas eu ouso dizer que quem está nos escutando e nos assistindo agora sabe de uma história dessa, que já ouviu ao menos falar de alguém que estava doente, bem doente, melhorou, todo mundo se empolgou com a melhora e de repente morreu. Poxa, fulano passou tanto tempo ruim, melhorou e morreu. Pois é, a doutrina explica sim esse fenômeno, que inclusive tem um vídeo legal no YouTube, coloquem assim, Desencarne de Dimas, é baseado numa obra de André Luiz, ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, do desencarne dessa pessoa. E no que consiste? O desencarne não é automático, nesses casos, tá? Que a gente está falando de doença. Uma morte violenta vai ser, mas no caso de doença, não, uma morte natural. Os laços que ligam o espírito ao corpo vão se afrouxando, são equipes especializadas nessa tarefa. Mas quando a pessoa está ali doente, a família está em cima, orando, pedindo para ela ficar, que é normal, a gente ainda tem esse apego, a gente quer as pessoas que a gente ama próximo. E a gente, muitas das vezes, não entende que o desencarne é um libertar, né? A gente está aqui preso e o desencarnar é que a gente cumpriu nossa tarefa. Mas a gente, na maioria das vezes, não tem esse entendimento. A gente quer a pessoa que a gente ama do nosso lado. A gente ora, a gente pede, a gente implora, a gente descabela, a gente tudo para que a pessoa fique. E aí dificulta o trabalho dessas equipes. Se de fato tem que haver o desencarne, o que eles fazem? Eles dão aquela energia para a pessoa, para o corpo, ele dá aquela melhorada, as pessoas se acalmam e saem, né, vai cuidar de outra coisa, dá aquela acalmada, aí eles conseguem fazer o seu trabalho, que é concluir o desenlace daquele espírito, daquele corpo, porque a vida já não mais é necessária ali, certinho? Quer falar alguma coisa, Bela? Sim, tem algumas coisas que eu acho muito importante a gente frisar nessas explicações. Primeiramente, que essa palavra que a Andréa colocou é a palavra perfeita que retrata exatamente o que acontece no momento da morte, que é a palavra desenlace. Porque assim, nós precisamos lembrar que, quando nós estamos encarnados, nós temos a junção de 3 coisas aqui junto nesse corpo físico, que é o quê? O espírito, que é uma centelha de luz, nós temos o perispírito, que é o envoltório do espírito e que dá essa forma humana, e juntamente, né, o espírito com o perispírito se unem ao corpo através de um laço fluídico. Alguns costumam chamar de cordão de prata, enfim, seja como for a denominação, o importante é a gente entender que existe esse laço que une esse perispírito com o espírito a este corpo físico em que eu estou, em que a André está nesse momento. E aí o que acontece? No momento do desencarne, esse desenlace desse fio, né, desse emaranhado que existe para juntar esse perispírito com o corpo físico, ele é feito. A depender do momento da morte, do tipo de morte, esse desenlace demora mais ou menos tempo para acontecer. Então, quando uma pessoa muitas vezes fica doente, acamada por um longo período, e a espiritualidade já sabe que esse desenlace de fato vai se concretizar, esse desenlace começa a ser feito, que é esse relato que a Andréa colocou, que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, um livro do André Luiz com o Chico. E nessa história que se desenrola, que tem um capítulo que fala sobre esse desencarne do Dimas, fica muito claro uma equipe espiritual trabalhando ali em cima daquele corpo físico, tentando fazer esse desenlace desse perispírito daquele corpo já cansado e fatigado. Então, a ideia do desenlace é para a gente mesmo entender que é uma coisa trabalhosa, não é você chegar lá e passar uma tesoura e tá aqui livre, tá aqui o perispírito, porque isso seria muito brusco. Pode falar, André.
Inclusive, Bela, tem obra, se não me engano, do Carlos Zimmermann, que fala que não é nem só esse laço que a gente vê que é visível, que as ligações são célula a célula, que são, então, que realmente dá muito trabalho para poder fazer esse desenlace. E não é só chegar e tá, não. E a gente pode também deduzir isso pelas próprias obras básicas, porque, apesar das obras básicas não trazerem em detalhes como esse desenlace é feito, mas a gente tem nas obras essa ideia de que na junção do nascimento do espírito, né, com o perispírito e o corpo físico, ela dá célula a célula, momento a momento. Então você imagina que se para encarnar eu preciso desse trabalho todo, para desencarnar não seria diferente. Então, por isso, às vezes, algumas pessoas precisam ficar mais tempo doente ou menos tempo, porque tem coisas a cumprir, famílias têm coisas a aprender, mas às vezes também se dá muito por conta desse desenlace. Só que o que é que acontece? Muitas das vezes, nesse momento em que esse desenlace começa a acontecer e a família começa a perceber a piora, existe toda uma corrente de oração e de pensamentos, de emanação de bons fluidos, para que aquele espírito se recupere. E esse tipo de emanação atrapalha, né, aquele desenlace, porque ele precisa se completar, precisa acontecer, mas você tem muitas pessoas vibrando no contrário, porque infelizmente as nossas orações hoje, elas não são como deveriam ser, que seja feita a vossa vontade, não é o que a gente diz quando a gente fala o Pai Nosso? Então a gente meio que está dizendo ali que, olha Jesus, eu confio nas tuas determinações, Deus, eu confio, Pai, no que tu queres para mim. Mas a gente costuma fazer a oração do Pai Nosso, no final a gente diz assim, que fulano se recupere, que ele saia logo do hospital, e coisas desse tipo. Então a gente quer que seja feita a vontade de Deus, mas a vontade de Deus tem que bater com a minha vontade. Então a gente começa a emanar fluidos que vão de encontro ao que a espiritualidade quer. E aí o que acontece? Esse desenlace fica prejudicado. Porque ao mesmo tempo que a espiritualidade trabalha para isso, existe toda uma força, toda uma energia vibrando contrariamente, prendendo aquele espírito aqui na Terra. Então, o que é que a espiritualidade faz? Olha, vamos trazer uma melhora, porque assim as pessoas se desprendem um pouco desse pensamento, deixam dessa vigília. E aí, quando as pessoas conseguem se afastar um pouco, tira essa vibração e a gente consegue concluir o trabalho que a gente veio fazer. Então, assim, tentando contar de forma romântica, né, um pouco do que seria isso, é mais ou menos essa ideia que a Andréa relatou, que está muito bem narrado nessa obra do André Luiz, mas, né, em detalhes, assim, seria mais ou menos essa ideia que a gente quer passar. Por isso existe a melhora da morte de fato. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 154, é trabalhado o desenlace. Não vai falar da melhora da morte, mas a gente consegue entender que é um processo lento, que tem essas equipes e tal. Aí as pessoas podem estar até se perguntando, né, Bela? E aí, então, o que eu faço? A gente não ora pedindo? É lógico, gente, que a gente vai orar pedindo, até mesmo porque a gente não sabe quais são os desígnios de Deus. A gente está dizendo porque que em alguns casos acontece isso, a melhora da morte, e outros não. Vou dar um exemplo atual. Eu acho que a questão talvez levantou porque se falou por causa do Paulo Gustavo, sim, né? Foi um caso a própria Sueli Caldas, que também teve uma melhora e depois desencarnou. Sim. São casos que houveram, que a gente percebe essa melhora da morte. Bruno Covas não teve. Mas por quê? Porque a família já sabia da situação dele, então talvez eles já estavam mais calmos, aí não foi preciso ter essa melhora para poder haver um desenlace. Então, sim, o que a gente está dizendo aqui? Não é que a gente não vai orar pedindo para aquela pessoa que a gente ama e melhor. Não, a gente vai, é o nosso sentimento. Mas aí a gente está explicando o que a espiritualidade faz para poder que ocorra os desígnios de Deus. Aquele espírito realmente tem que desencarnar, então vamos fazer essa situação para que a gente possa concluir o trabalho, porque está tendo essa dificuldade. Ah, não, ele precisa realmente continuar. Aí os nossos pedidos vão ser atendidos porque ele realmente precisa voltar, precisa daquela situação e depois voltar. Agora, e aí é que a gente só está querendo dizer a diferenciação, né? Porque sim, a gente tem que sim, lógico, orar sim para as pessoas que a gente ama. Agora, gente, o mais importante é a gente compreender que a morte é apenas a transição de um plano para o outro.
que a gente não está se despedindo eternamente daquela pessoa. Nós com certeza teremos muitos outros encontros, muitos outros momentos a serem vividos juntos, e o fato daquela pessoa estar agora no plano espiritual não significa que ela tenha também nos abandonado. Na hora possível, na hora que ela se refizer, esses encontros poderão voltar a acontecer. No momento em que a gente dorme, no momento em que a gente tem aquela pessoa em pensamento, ela vai estar ali vibrando junto com a gente. Então, que a gente, aos poucos, vá entendendo um pouco mais sobre essa morte, sobre essa separação momentânea, para que a gente não se desespere tanto, né, em situações como essas que a Andréa relatou, esses exemplos que foram dados, que a gente tenha mais confiança nos desígnios de Deus, né? De que tudo tem sua hora. Esperamos ter respondido para a Paula. Agora a gente vai para mais um breve intervalo e voltamos com o programa O que é o Espiritismo. Vamos ouvir Se Desdobra com Pro do Bem. De bom já vai passar. Chegou a hora e sem nem perceber já vai andar. Tem sempre pronto alguém já te esperando pra ajudar. E sempre que eu vejo que a vida se renova, faz todo sentido, ela sempre se aprimora, me encho de alegria e o meu coração transborda. Sempre é certo o tempo, então por que não ser agora? Me dê sua mão, meu amor se desdobra. Vem comigo então, juntos sem demora. Me dê sua mão, e o amor se desdobra. Vem comigo então, juntos sem demora. Todo dia a dia de crescer acreditando, voltas dá ao mundo, cada uma é chance nova de deixar pra trás o que passou e olhar em frente, e se contaminar, deixar o amor levar a gente. Me dê sua mão, o amor se desdobra. Vem comigo então, juntos sem demora. Me dê sua mão, o amor se desdobra.
Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Voltamos com o programa que é o Espiritismo, a gente na nossa roda de conversa respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. Vamos para a próxima. Oi, meu nome é Paula e eu queria saber a respeito do auto-amor, né? Eu tenho lido um livro, né, espírita, e aí ele fala um trecho que de amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu vou amar ao meu próximo como a mim mesmo e ao mesmo tempo eu exercer o auto-amor e não ser egoísta, né? Então, eu queria entender melhor como isso funciona. Obrigada, Paula. Excelente pergunta. Você quer É bom começar? repetir um pouquinho, André, a pergunta dela, porque talvez os ouvintes também não consigam ouvir com clareza. É porque o áudio é baixo. Ela está falando do auto-amor, como exercer o auto-amor sem ser egoísta. Ela disse que está lendo um livro, até bom ela ter dito qual era a obra, para a gente ter uma noção uma ideia. qual era a referência que ela estava trazendo. E ela fala que daquele mandamento, amarás a teu Deus assim todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Como exercer o auto-amor sem ser egoísta. Pode começar, Andréia. Boa sorte. Então, pessoal, olha, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Começa justamente com esse ensinamento do Cristo, né? Eles perguntando para Jesus qual era o maior mandamento, ele dizendo esse, né? Amarás a teu Deus acima de todas as coisas. Eis o segundo semelhante ao primeiro. E aí ele complementa: amarás a teu próximo como a si mesmo. Gente, não tem como eu amar, aí nesse ensinamento de Jesus, né? Não tem como eu amar a Deus se eu não amar o meu próximo, mas também se eu não me amar. Como é que eu vou amar alguém se eu não tenho cuidado, respeito e carinho por mim mesmo? Se eu não exercito isso comigo, eu não vou saber exercitar com o outro. Alguém pode até pensar, mas eu conheço pessoas assim, que ela não se cuida, mas é um mimo só com o outro. Mas pode reparar que é um amor egoísta. Me explico. Uma mãe, um exemplo, uma mãe que se dedica muito aos filhos, ela se priva de tudo, e quando chega mais na frente, me abandonaram, dediquei uma vida toda por eles, e eles foram seguir o caminho, para lá, e me deixaram, estou aqui só, né? Então, mas a escolha foi sua, você não se cuidou, se dedicou tanto ao próximo, mas as pessoas têm que seguir o seu caminho, e aí a pessoa não consegue entender isso. Então, qual é a linha tênue? É nós mesmos. Eu vou fazer ao próximo o que eu gostaria que me fosse feito. O próximo pode até não gostar, mas aí eu tenho que ter uma medida, e a medida é o que eu gostaria que me fosse feito. E isso não se tornar egoísta, como assim, André? Às vezes eu posso me amar tanto e não ver o próximo. Aí que tá. A gente tem que ter, a linha realmente é tênue, a gente tem que ter essa percepção. Eu tenho que zelar pelo meu corpo. Ele é uma ferramenta que Deus me deu, através dos meus pais, para ter essa oportunidade de encarnação e evoluir, progredir. Eu tenho que me alimentar de maneira saudável, eu tenho que praticar atividade física, para poder ter essa vida que foi planejada ser exitosa, ser fácil, não ser cheia de doenças, de consequências pelos meus maus atos. Mas aí eu tenho neurose para o corpo perfeito, aí eu tenho uma neurose para ser aquele padrão de beleza que ninguém consegue alcançar. Aí são extremos. Então, a gente sempre tem que buscar o bom senso. Aqui mesmo, quando a gente vai pegar um avião, a aeromoça, o que ela diz quando vê uma despressurização da aeronave? Que vão cair máscaras, aí o que a gente vai fazer? Pegar, colocar, e depois que colocar, que você vai ajudar. A gente só pode ajudar o próximo quando a gente está bem. Os médios, quando vão trabalhar em reunião mediúnica, eles só vão trabalhar se eles estiverem bem. Esse bem que a gente fala é relativo, porque ninguém está em perfeita situação aqui na nossa condição de planeta. Mas é relativamente bem, então só posso ajudar o meu próximo se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, eu estou precisando ser ajudado. E na oportunidade que eu estiver bem, a gente vai exercer
o auxílio ao próximo, a caridade que é tão falada por Cristo, mas para isso a gente também tem que se olhar com carinho, com respeito, porque aí sim eu vou poder olhar o meu próximo, enxergar ele como irmão, como igual a mim, e aí vou estar exercendo amor a Deus, porque eu não tenho como amar a Deus se eu não estar em sintonia com tudo que ele criou. Agora é tu, Bela. Né? Não, é assim, é até meio redundante a fala, porque eu acho que tu foi muito preciosa no que tu disse, inclusive nos exemplos. Eu amo quando as pessoas dão esse exemplo do avião, porque é um exemplo muito real e que a gente entende que mesmo num plano material, numa situação de emergência real com relação à vida, minha vida está em perigo. Ainda que eu queira ajudar meu filho, por exemplo, que esteja ali na cadeira ao lado, eu não consigo se eu não tiver me ajudado primeiro. Porque o tempo que eu vou perder para colocar a máscara na outra pessoa, eu, de repente, posso acabar me desfalecendo e não consigo ajudar nem a ele, nem a mim. Eu gosto sempre de falar isso para as pessoas, porque eu vejo, muitas das vezes, quando eu vou conversar com alguém, ou então quando a gente na casa espírita recebe as pessoas que vão ali fazer um atendimento fraterno, ou quando um amigo te chama para uma conversa porque ele está passando por algum problema junto a algum familiar, uma relação com outra pessoa. Uma coisa que eu sempre observo é que essa pessoa sempre chega querendo consertar ou arrumar uma coisa para uma terceira pessoa, sabe? Tipo, alguma amiga que te procure, algum amigo que te procure porque o casamento não está bem, porque não sei o quê, e ela sempre se refere a uma terceira pessoa. E o que eu falo é assim, como você pretende ajudar essa pessoa se você também não está bem, se você também não está se cuidando? E o que eu mais gosto nessa frase, tem uma coisa assim que eu penso, um dia eu vi uma pessoa fazer uma reflexão que eu gostei muito, que dizia assim: você acha que Jesus veio para a Terra, teve um preparo de 1000 anos, né? Segundo o livro A Caminho da Luz, por exemplo, do Emmanuel com Chico, houve todo um preparo, vários outros espíritos de luz vieram na frente para preparar a Terra para a chegada de Jesus. E aí existe esse preparo num lapso gigantesco de tempo, Jesus reencarna. Vive ali uma média ali de uns 33 anos, desses 33 ali uns 3 anos de vida pública. Você acha que Jesus, nesses 3 anos de vida pública, veio para falar alguma bobagem? Alguma coisa que não se encaixasse? Então, cada frase, cada expressão foi dita de forma muito perfeita e muito preciosa. E olha só esse mandamento que Jesus disse. Qual seria o mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente segue ele de trás para frente, a gente encontra a receita para tudo de bom que tem no mundo. E a primeira coisa, então, é se amar. Então, esse auto-amor que a ouvinte pergunta, que a Paula coloca, né, é assim, como é que eu posso praticar isso? Gente, não dá para dizer que você ama a Deus, que você ama o próximo, se o primeiro amor não tiver em si. Porque a verdadeira propriedade, que inclusive é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entender que essa verdadeira propriedade é o quê? É aquilo que tem dentro de nós. Eu não tenho como dar para alguém aquilo que eu não possuo. E esse é um outro capítulo de uma obra do Emmanuel, da coleção Fonte Viva, junto com o Chico, em que ele vai desdobrar essa ideia da verdadeira propriedade e ele diz assim: nós possuímos aquilo que nós damos, nós só damos aquilo que a gente já tem. Eu não consigo dar amor para ninguém se eu não tivesse amor dentro de mim, porque eu não compro o amor numa loja e entrego para alguém. Ele precisa nascer em mim. Então, a primeira pessoa que vai experimentar o amor sou eu mesma. Então, tudo aquilo que eu dou para alguém é aquilo que tem dentro de mim. Não tem nenhuma chance de amar alguém, um amor verdadeiro, se esse amor não estiver primeiro em mim. E se o amor está em mim, eu também me amo. Porque eu cultivo. A gente fala muito assim, amar ao próximo. Quem é teu próximo? Mais próximo, como diz na parábola, né, do bom samaritano. Quem é teu próximo mais próximo? O próximo, aí a gente fala, o próximo mais próximo é aquele que está ali ao meu alcance. Mas o mais próximo da gente é a gente mesmo. Então esse cuidado, esse zelo que a Andréa colocou de forma muito brilhante, é isso. Eu primeiro preciso me cuidar. Depois que eu estiver bem, que eu estiver equilibrada, eu posso ajudar qualquer outra pessoa que estiver próxima de mim. Até porque, para fechar a minha fala, eu queria dizer assim,
Às vezes a gente quer ajudar alguém, só que palavras não mudam o mundo. As pessoas mudam o mundo. Então, na verdade, o que pode trazer mais impacto e mais mudança é o meu exemplo. Então, se eu me amo, se eu me cuido, se eu, faço coisas por mim, eu estou inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, quando eu demonstrar amor para, por exemplo, a Andreia, ela vai saber que é verdade, porque ela vai dizer, poxa, ela se cuida tanto, ela se ama tanto, que eu sinto que é verdadeiro. Agora, se eu não me amar, se eu me destruo, se eu faço, por exemplo, uso de drogas, se eu não estou me cuidando, aí eu vou tentar dar esse amor, a pessoa vai dizer, deixa de ser falsa, Isabela, tu não cuida nem de ti, nem da tua vida, tu vai querer agora me dar lição de moral? É mais ou menos essa ideia, né? Então, não tem como a gente dar algo que a gente não possua. E depois, quando eu pratico o amor ao próximo, é como se eu estivesse amando a Deus, porque também, como disse Jesus, quando fizeres a um dos meus pequeninos, é a mim, né, que você está fazendo. Então, mesmo que está fazendo a Deus. Então, um caminho mesmo, essa frase foi muito verdadeira, muito real, como tudo que Jesus disse. E você fechou brilhante, Isabela. A gente só dá o que tem. Se o que eu tenho dentro eu vou dar, não tem como ser diferente. Então, para as pessoas realmente sentirem amor, respeito, eu tenho que me tratar dessa forma, porque não tem como a gente separar. Nosso verdadeiro pode até tentar, mas aí o verdadeiro vai sair uma hora, né? Vai cair a máscara e o verdadeiro vai aparecer em algum momento. E André, inclusive dentro disso que tu tá lembrando, dessa fala, uma coisa também me veio muito em mente, que é assim, às vezes a gente se chateia ou se aborrece com determinados comportamentos das pessoas e tudo mais. Mas quando a gente também tem esse olhar para a pessoa de que, olha, ela só está dando o que ela tem. Então não tem como alguém que não recebeu amor, que não teve educação, dar o que ela não... Então isso evitaria, se a gente conseguisse manter esse pensamento todo o tempo na cabeça e entendesse que aquilo que a pessoa está dando é o melhor que ela tinha dentro dela, isso nos faria ver os maus atos das pessoas de uma outra forma, sobre um outro prisma. É como aquilo que a gente conversava hoje, né? Falando assim, mas fulano podia fazer diferente, mas fulano tem algo de diferente para dar? A pessoa dá aquilo que ela tem de melhor, infelizmente nem sempre é bom o que ela tem de melhor, mas com certeza ela já fez ali uma caminhada. Por isso que também é muito comum, por exemplo, a gente culpar os pais por erros, por coisas que aconteceram na nossa vida, né? Se a gente for conversar aí com os psicólogos, com certeza o que eles mais ouvem no consultório é que minha mãe foi a culpada, meu pai foi o culpado e assim por diante. Mas vamos parar para refletir, gente. Os nossos pais fizeram tudo pela gente que eles acharam que era o melhor. Em geral, quando a gente não teve algo, a gente quer proporcionar aos nossos filhos aquilo que a gente não teve. E nisso a gente às vezes acaba errando a mão. Mas a gente erra na intenção de acertar, achando que está oferecendo alguma coisa de boa. Mas nem sempre aquilo que você acha que é bom é o que supra a necessidade ou é o que a pessoa espera. Mas se a gente entender que era o melhor que a pessoa podia dar, a gente, então tudo bem, se esse é o seu melhor, eu vou aceitar o seu melhor e vou modificar isso mais adiante. Mas é o que tem para hoje, como diz o ditado. E com isso, vamos a mais um breve intervalo, e já que a gente volta. Vamos ouvir Dizer com o Grupo Sintonia. Corre pra ver que o sol já chegou pra brilhar, anunciando o dia que vai começar.
que é preciso amar para evoluir. Meu irmão, corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Ouça ao consolar alguém, doa não somente o bem, ame mesmo aquele que não sabe amar. Faça todo o bem que puder, creia, é preciso ter fé, sonhe, mas trabalhe pra realizar. Ouvi dizer que o mundo melhor vai chegar pra aquele que crê e não cansa de trabalhar, para quem oferece ao irmão o amparo e a consolação, e sabe cultivar o amor dentro do coração. A mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Meu irmão, corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Ouvi dizer. Estamos de volta após o intervalo com o programa O que é o Espiritismo. Eu e Isabela respondendo as perguntas de vocês. E agora, nesse último bloco, a gente vai falar um pouco da programação da Web Rádio Divulgar.net. Começa, Bela. Bom, gente, a gente queria aqui divulgar um pouquinho, né, o que vocês podem encontrar ao ouvir a Web Rádio Divulgar, lembrando o endereço do nosso site, www.divulgar.net. Eu vou começar falando, né, sobre um dos nossos programas mais antigos, depois do que é o Espiritismo, né, que foi o nosso primeiro programa, esse que vocês estão ouvindo agora. Depois desse programa, a gente surgiu, né, com a ideia do programa Jesus por Emmanuel. E o programa Jesus por Emmanuel é um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, toda segunda a sexta ele está ao ar, sempre às 11 da manhã. Mas ele tem uma reprise nesse mesmo dia, que acontece às 19h30, e às 20 horas ele já é lançado no YouTube. Bom, gente, nesse programa, Jesus por Emmanuel, nós temos vários colaboradores de diversos centros espíritas, com visões diferentes, mas sempre focada ali no que diz as obras básicas, e a gente faz o quê? A leitura da coleção Fonte Viva, né? Hoje nós estamos no livro Caminho, Verdade e Vida. Isso, nós estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, e aí a gente faz a leitura daquele capítulo e uma breve interpretação, trazendo ainda para uma linguagem ainda mais simples, né? Qual foi o entendimento do Emmanuel sobre aquela passagem do Evangelho. Recomendo muito esse programa, é um programa que já está no seu segundo ano, digamos assim, porque o primeiro foi do livro Fonte Viva e agora nós estamos no Caminho, Verdade e Vida. E todos esses programas também já estão no canal do YouTube. Aí, André, pode falar outro programa. Aí nós temos, segunda-feira, às 20 horas, o estudo da primeira obra da codificação, que é Aprendendo com o Livro dos Espíritos, onde o Brito faz a leitura e a explicação de toda a obra. Vai ao ar às 20 horas na segunda e na terça, às 14 horas, tem a reprise. O que eu gosto, gente, nesse programa do Brito, Aprendendo com o Livro dos Espíritos, é que a cada programa ele trabalha uma questão apenas. Então é uma forma da gente conseguir se aprofundar um pouco mais naquela questão e um pouco mais a fundo, né? E de uma forma muito gostosa. O Brito explica tudo com muita facilidade. Então é um programa que eu super recomendo também. Vou falar agora sobre outro programa, Estudando o Livro dos Médiuns. Esse livro faz o estudo da segunda obra básica, né, da codificação da doutrina, que é o Livro dos Médiuns. A nossa locutora é a Claudete Moura, que é um amor de pessoa, faz esse programa com todo carinho e com toda dedicação.
Bom, esse programa, Estudando o Livro dos Médiuns, ele vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas, e reprisa às quartas-feiras, às 14 horas. E você também pode conferir depois esse programa na íntegra no YouTube do divulgar.net. Nós temos no sábado o programa a partir das 16 horas, também com Brito, Evangelho em Verso e Prosa. De uma maneira poética, ele trabalha os ensinamentos do Evangelho com toda aquela doçura e nos trazendo o verso e a prosa. Outro programa que o Divulgar também possui chama-se Reflexões Reformadoras, com a nossa querida Wanda Barros, aonde a nossa locutora faz abordagens de temáticas que são trazidas na revista O Reformador. E esse programa vai ao ar todo domingo, às 11, com reprise às 17 horas. Tem outro programa que é diário, de segunda a sexta, que vai ao ar às 16 horas, que é o momento de leitura, audiobook. A nossa preocupação com a questão da acessibilidade. Quem estava fazendo trabalho era a Rosileia, agora com essa obra que está ao ar, que é Nosso Lar, está sendo a Cássia. Então, todo dia, às 16 horas, a leitura dessa obra para aqueles que têm a questão da acessibilidade. Ou para quem gosta, né? Porque eu também conheço tantas pessoas que, às vezes, é uma forma forçada de você ali, né, degustar daquela obra tão importante. Será que falamos tudo? Não, acho que a gente tem um programa, o mais novo, o caçulinha, né, do grupo, que é o programa O Que Diz o Espiritismo, que é um programinha curto, onde eu apresento sempre temas mais, digamos assim, polêmicos, ou pelo menos a gente trata daquele assunto de forma objetiva, sem deixar de responder e sem deixar também de trazer o que a doutrina espírita fala sobre aquela temática. As temáticas são as mais diversas e esse programa vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, com reprise às quintas, às 14 horas. E esse programa também vai ao ar tanto no YouTube quanto no nosso Instagram e Facebook, tá? Basta buscar a gente no divulgar.net que você encontra toda essa lista com toda essa programação, além de acompanhar a gente 24 horas na rádio com muita música espírita e muita informação. Pronto, com isso a gente fecha o programa de hoje com muita alegria no coração e aguardando vocês no próximo sábado. Belinha, paz e alegria para ti, até a próxima oportunidade, e a vocês, amigos ouvintes, permaneçam conosco, que a programação da Web Rádio continua. Paz e alegria. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não